Olá, 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 todo mundo! Como vocês estão? Bem, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou começar a falar um pouco do porquê dessa live. Hoje é dia... Tudo bem, gente? Vão entrando aí, vão me ajudando, chamando a galera? Vai chamando a galera, vai mandando pro pessoal aí. Clica aqui no aviãozinho e chama a galera para live. Bem, eu vou começar aqui explicando o porquê dessa live, né? Por que eu fui convidada para fazer essa live. Bem, hoje, dia 1º de março, é dia do futuro. É o dia que a gente comemora mundialmente o dia do futuro. E eu, junto com vários amigos fluxonomistas, que estudamos dentro das várias vertentes de estudos do futuro que existe, estudamos futuros desejáveis. Para quem não sabe, dentro dos estudos de futuro existem 3 linhas principais, que é futuros prováveis, futuros possíveis e futuros desejáveis. A minha linha de estudo é o futuros desejáveis, porque dentro dessas linhas todas é a única linha que trabalha com o cultural, com o que a gente de fato deseja. O que é que a gente quer fazer? Então, a linha de estudo que trabalha com pessoas. Porque não adianta nada você ficar imaginando aí que vai existir no futuro carros voadores sem saber se as pessoas querem ter carros voadores. Porque se as pessoas não quiserem que exista carros voadores, não vai rolar, isso não vai pegar. Entende? Por quê? Porque é através do comportamento que dá match ou não com o futuro aí. Se a gente não olhar pro nosso comportamento e o que é que acontece com o nosso querer, com o que a gente quer, as coisas não acontecem. Então, o estudo de futuros desejáveis vai nessa linha. A gente vai olhar justamente para aquilo que a gente deseja, para aquilo que a gente quer que aconteça no futuro. E hoje eu tô aqui para falar como a ancestralidade e o futuro dão match. E o que eu posso pedir para vocês é que vocês observem como, nesse momento atual, muitos conhecimentos ancestrais estão vindo à tona. E muitas das coisas que a gente achava que era envelhação, tá ficando em alta de novo. Por quê? Porque a gente está percebendo que muitos conhecimentos que não foram comprovados cientificamente ainda funcionam. E funcionam de uma maneira muito mais potente. E que é preciso resgatar. Então, várias coisas estão vindo à tona aí de novo, né? A própria naturologia está aí para mostrar isso, quem estuda naturologia. O meu avô, ele era das garrafadas, ele fazia várias garrafadas. E hoje, dentro da naturologia, que é um resgate desses conhecimentos ancestrais, esses conhecimentos estão todos voltando, certo? E já estão voltando com uma visão mais científica, com algo mais assim, não, isso aqui funciona porque já foi estudado, já foi comprovado. E então tá voltando numa nova linha da espiral. Vocês percebem isso? Vocês conseguem perceber isso? Me digam aí no chat. Tô dando um oi aqui para todo mundo que tá entrando. Temos vários amigos fluxonomistas na live aí. Então a gente já tá aí percebendo que várias coisas que muitas vezes a gente foi deixado de trás, tá rolando esse resgate. Mas para começar a falar disso, eu queria trazer para vocês uma imagem. Que é uma imagem que não é nada, uma imagem não é nada de agora, mas que ela é muito atual. Ela é uma imagem de 1964, que é essa imagem aqui. Vocês já viram essa imagem? Essa imagem aqui é dos estudos de rede, tá? Ela é de 1964, ela é uma imagem do Paul Barron, que foi um dos caras que desenvolveu a internet. Eu não sei se vocês sabem, mas a internet, ela é uma ferramenta de guerra. Ela foi criada na Segunda Guerra Mundial para esconder os conhecimentos, aquilo que as pessoas não queriam que fosse de alguma forma destruído.
Porque o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? Eles guardavam os arquivos, as pesquisas e tudo mais em casas e, tipo, em lugares, né? Porque era tudo físico. E aí, com os bombardeios, esses conhecimentos foram se perdendo. Então, eles precisaram desenvolver uma tecnologia onde eles poderiam guardar o conhecimento e você pudesse acessar de qualquer lugar e esse conhecimento não fosse, tipo, destruído, né? Se acaso caísse uma bomba nesse lugar. E aí, eles desenvolveram a internet. Então, a internet, ela é uma ferramenta de guerra que hoje a gente usa para comunicação, certo? E esse desenho aqui, ele é o desenho onde diz como é que funciona a internet. Essa rede, né, descentralizada e distribuída de conhecimento, onde todo mundo pode acessar, certo? Então, como que funciona? Essa primeira imagem aqui diz muito sobre nós como sociedade. Se a gente olhar para essa primeira imagem aqui, ó, essa imagem aqui, ela é a imagem de uma rede centralizada, certo? Então, antes de tudo, a nossa sociedade era assim, certo? Perceba que é uma imagem mais simples, né? Ela é uma imagem mais simples. E é muito mais fácil de você entender como essa imagem funciona por ela ser simples. Todos os pontinhos aqui, ó, se conectam nesse pontinho central. Então, tudo se conecta nesse ponto aqui. Por quê? Esse ponto aqui, se a gente fosse trazer para a sociedade, era como se a gente estivesse na monarquia, vivendo num sistema de monarquia, e tudo passava pelo rei. Então, todas as decisões passavam pelo rei, até o sistema de correio passava pelo rei, demorava dias para uma carta chegar em algum lugar, então a informação era centralizada e tudo mais. E aí, quando a gente está nesse modelo aqui, que é o modelo centralizado, a nossa sensação de tempo é que tudo demorava para acontecer, né? Então, a nossa sensação era mais um, era mais, sabe? Tanto que, se a gente for ver, as pessoas morriam com 40 anos e já eram velhas, né? Então, essa sensação de tempo era que demorava as coisas para acontecer, certo? E como eu sou da moda, né? Para quem não sabe, eu estudei moda. Eu gosto sempre de usar a moda aqui para trazer, porque a moda também é uma ferramenta para você entender sociedade e comportamento, né? A moda faz isso. Através do vestir, a gente consegue ter uma leitura rápida do que estava acontecendo ali na sociedade. E o que estava acontecendo ali na monarquia? Se a gente pega a moda do século XV ao século XVIII, 3 séculos, a moda pouco mudou de estrutura. A estrutura das roupas eram praticamente as mesmas. Por quê? Porque tinha essa demora para as coisas acontecerem, né? Demorava para a gente conseguir mudar aí as coisas. E se a gente trazer para o pensamento da constelação, era como se a gente fosse criança. Então, a gente era criança que precisava de um pai que nos direcionasse e dissesse o que a gente precisava fazer. Então, essa era a sociedade onde a gente estava naquele momento. Quando a gente faz o movimento de transição dessa sociedade, que é essa imagem aqui, que é a centralizada, para essa imagem aqui do meio, ó, tá vendo? Que é a distribuída, a gente literalmente corta a cabeça da monarquia, né? Fala, não, a gente precisa se libertar. Corta a cabeça da monarquia, faz as revoluções e a gente vai para esse movimento aqui, ó. Certo? Esse sistema aqui, ó, perceba que assim, ó, tá vendo esses desenhos aqui? São parecidos com esse, certo? Então, a gente começa a ter vários sisteminhas parecidos com esse, só que os pontinhos do meio, eles se conectam entre si, tá vendo? Então, eles se conversam. E o que acontece? Esse aqui é o movimento que a gente mais conhece, tá? Por quê? Porque essa rede aqui é a rede da sociedade industrial. Então, o que a gente tem? A gente tem departamentos,
onde nesses departamentos tem os chefes, os heads. Os heads se conversam e os heads comandam as equipes. Tá vendo? É normal para vocês? Vocês conseguem compreender? É a sociedade que a gente conhece da maneira mais... que a gente viveu até hoje, né? Era isso. Então, assim, a sensação de tempo aqui, como a gente já tem um pouco mais de informação, ela é vezes, certo? Então, ela é vezes, ela é múltipla, ela vai multiplicando, certo? E se a gente for trazer para moda, é interessante, porque a moda começa a ser por década. Então, a gente tem a moda de 1910, a moda de 1920, a moda de 1930. Então, coisas que demoraram para acontecer 3 séculos, começa a acontecer de década em década. Então, cada década, o modo de se vestir muda. E isso vai mostrando também pra gente como a nossa sociedade também está mudando. E é legal porque, assim, antes a gente vivia num sistema de agronomia, né? Então, era sistema agrícola, né? E quando a gente vem para as cidades, a gente fica mais juntinho, a gente fica mais perto. Quando a gente estava lá na agricultura, né, nesse sistema agrícola, a gente ficava basicamente dentro do nosso sistema familiar, certo? A gente pouco tinha contato com outros sistemas culturais, com outras famílias, com outros modos de fazer. Percebe? Era longe. Quando a gente vem para a cidade, esses modos de fazer, essa cultura, elas começam a ficar mais perto. Então você começa a ter contato com outros modos de fazer, com outras culturas. E isso vai fazendo com que a gente desenvolva. Porque quando a gente tem contato com cultura diferente, a gente vai pescando ali coisas que são interessantes para a gente fazer e que funcionam. Então a gente fala, essa maneira aqui que o cara faz o feijão é mais legal do que a maneira que minha mãe fazia o feijão lá. Então deixa eu misturar a maneira com que minha mãe fazia o feijão com a maneira com que o cara faz o feijão aqui, que eu acho que vai dar um samba bom. E aí você começa a misturar os saberes, certo? Só que o que acontece? Se a gente traz isso aqui para a nossa sociedade, o que era isso aqui? Isso aqui é como a nossa sociedade fosse adolescente. Então a gente sai da infância e vai para a adolescência. O que o adolescente quer? O adolescente quer se provar, ele quer ser no mundo, certo? Então o que acontece nesse momento da humanidade? Guerra. A gente começa a ter guerra, certo? A gente começa a ter embate. Não à toa que as 2 guerras mundiais estão exatamente nesse período histórico, tá? Então a gente começa a ter guerra. E o que acontece com os países, também dentro das empresas, dentro dos setores, começa uma competição. Competir, quem vai ganhar, quem é o melhor, quem vai ser o primeiro e etc. Certo? E isso faz com que a gente tenha um lema, que é independência ou morte, certo? Então, é a busca por essa independência que gera uma competição. E isso faz com que a gente fique um pouco na revolta, sabe? Adolescente não é meio revoltado? Então, a gente como sociedade também era um pouco revoltado. E a gente vai formando grupinhos. Então, tem tribos urbanas, os punks, os hippies, os cara da indústria e etc. A gente começa a brigar entre departamento do marketing, com o departamento comercial, com o departamento de criação. A gente começa a ter guerra entre competição. Ah, minha empresa é melhor que a sua empresa e etc. Certo? Então começa a ter esse tipo de competição na sociedade. E isso faz com que a gente fique um pouco mais violento, vamos dizer assim, certo? Só que o que acontece? Esse movimento, ele foi nesse formato até a década de 1990, até o final da década de 90. Em 1997, a internet ela começa a ter acesso, a gente começa a ter acesso à internet. E a gente começa a fazer uma transição desse modelo aqui,
para esse modelo aqui. Certo? Esse modelo aqui que é de rede distribuída. Se a gente for trazer para a constelação, o que seria? Aqui, a primeira lei que a gente precisava aprender como humanidade era a lei do pertencimento. A gente precisava pertencer para existir. Tanto que quando você ia falar, você falava, eu sou fulano de tal, do reino tal, do feudo tal. Eu pertenço a tal lugar. Por quê? Porque isso ia te dar uma certa proteção. Você falar de onde você vinha, certo? Quando a gente vai para esse lugar aqui, o que a gente precisava aprender era a hierarquia. Por que hierarquia? Porque até na empresa a gente tinha degraus. Então tinha o chefinho, o chefão, o chefaço. Para eu me comunicar com o chefaço, eu tinha que chegar no chefaço, porque só os heads se falavam entre eles. E assim por diante. Então tinha uma hierarquia. Então, como sociedade, como humanidade, a gente precisava aprender a lei da hierarquia. E quando a gente sai desse modelo aqui, em 1997, começa a fazer a transição de modelo daqui para cá, a gente precisa aprender a terceira lei, que é a lei do equilíbrio de troca, que acontece só entre adultos. Por quê? Agora a gente já tem consciência o suficiente para a gente fazer as nossas próprias escolhas. Aqui era o papai rei, que fazia as escolhas para você. Aqui era o chefe que fazia as escolhas para você, né? Por mais que você não gostasse, o chefe tinha uma maior responsabilidade, certo? Hoje em dia, quando a gente começa a fazer a transição de modelo para esse modelo aqui, já não. A gente precisa ter a responsabilidade por quem somos, a gente precisa entender o que a gente faz, porque a rede agora é distribuída. Então perceba, essa transição começou lá em 97. Em 2017 ela teve um pequeno ápice, né, onde a gente fala que a gente chegou na curvinha da expansão. E em 1920 ela teve um boom para ir para essa expansão, porque a pandemia exponencializou esse boom, porque a gente teve que vir para as redes, né? A gente teve que sair do fazer junto, de ficar juntinho, e a gente teve que vir para a rede. E quando a gente vem para a rede, o que acontece? A gente expande esse modelo aqui, que é a rede distribuída. Nesse modelo, perceba que todos os pontinhos se comunicam entre si, certo? Então você tem acesso, você começa a ter um acesso maior a tudo isso. Porém, esse acesso aqui te traz outras coisas, que quando você é adulto, você precisa ter. Um deles é a responsabilidade. Nunca na história da humanidade a gente foi responsável pelos nossos atos, a gente teve consciência e a gente não teve quem culpar, entende? Tipo, a culpa era do rei, a culpa era do chefe, agora não tem mais essa. Agora a questão está nas suas mãos e você tem que tomar isso nas suas mãos para você fazer acontecer, certo? E olha só que interessante, quando a gente leva lá para moda, que eu estou usando a moda para ajudar vocês a entenderem isso tudo que eu estou falando, o que acontece na moda? A gente começa a ter coleções cada vez mais rápidas, cada vez mais rápidas, cada vez mais rápidas, certo? E o que acontece quando a gente vai para isso? A moda começa a ser globalizada, tá sempre à sua disposição e as coleções são de 15 em 15 dias. Antes demorava séculos para mudar a modelagem, depois demorava décadas, agora demora 15 em 15 dias, a coisa já tá mudando. Já é antigo, e já é. E o fluxo de informação tá cada vez mais acelerado. E você praticamente não dá conta de toda a informação que você tem contato nas redes. O que você precisa aprender nesse momento da humanidade? Você precisa aprender a escolher aquilo que você vai entrar, né? A informação que você vai ter contato, aquilo que você vai nutrir dentro da rede. É esse momento que a gente tá entre sociedade. E o que acontece? Nesse momento, a gente como adulto, a gente tem que aprender a fazer escolha. A gente precisa aprender a ter responsabilidade. E se antes independência ou morte era o forte,
Agora é interdependência ou morte. Se a gente não aprender a ser interdependente, a gente não consegue sobreviver dentro desse mecanismo. E aí que eu quero chegar para vocês entenderem o que eu quero trazer para vocês. Quando eu falo de interdependência, muita gente fica assustada. Ai, meu Deus, eu não sei ser interdependente. Porém, você sabe sim, porque isso é algo que teu corpo faz. O seu corpo, ele é um corpo interdependente. A gente tem vários sistemas dentro da gente que se conversam entre eles para que o nosso corpo, o nosso sistemão maior funcione, certo? Então, o que acontece? O nosso sistema neurológico conversa com o nosso sistema sanguíneo, que conversa com o nosso sistema pulmonar, que conversa com o nosso sistema homeopático, nosso sistema digestivo, e todos esses sistemas se conversam entre si para o nosso corpo funcionar de uma maneira boa, né? Que é o que a gente espera. Isso é ser interdependente. E nesse momento a gente precisa ser interdependente. Então, esse é o momento da gente começar a se conectar com a nossa essência, com o que de fato a gente veio fazer. E eu gosto muito de trazer nesse momento uma visão, que é a visão de que se o planeta Gaia é um ser vivo, Gaia é um ser vivo. E todos nós que estamos aqui em Gaia também fazemos parte desse sistema grandioso que é Gaia, certo? Cada um de nós temos o nosso lugar dentro desse sistema. Nós, como humanidade, também fazemos parte do sistema Gaia. E nós somos o sistema neurológico de Gaia. Nós somos esse sistema. E o que o sistema faz? Sinapse. A gente passa informação. Para passar informação, a gente precisa estar junto. A gente precisa entender que não dá para ter guerra. Que a gente, como humanidade, a gente tem que se unir. A gente tem que entender que todos somos um. E o que o Sistemão Gaia pede pra gente nesse momento é que a gente entenda que antes de qualquer coisa, a gente também é um ser natureza, a gente também faz parte de Gaia. E a gente está sendo convidado nesse momento a ocupar o nosso lugar como ser humano dentro desse sistemão. É isso que a gente está sendo convidado agora. A sermos humanos. E para a gente aprender a ser humano, a gente precisa entender que a gente também faz parte desse sistemão chamado Gaia. Esse é o grande convite. E aonde entra a ancestralidade aí? Isso já era um pensamento ancestral. Todos somos um. Isso já era coisa que os nossos antepassados lá falavam. Isso já era algo que acontecia nas tribos. Quando a gente vivia em tribo, a gente era interdependente. A gente sabia que a gente precisava estar dentro do grupo e que para a gente funcionar como grupo, a gente precisava pensar como grupo. Aí que tá. A colaboração é uma das grandes chaves para a gente viver no futuro. É entender que se uma pessoa tá ruim, tá mal, essa uma pessoa que tá mal, de alguma forma, vai afetar o sistema que a gente tá. Então é importante a gente pensar como um todo. Entender que todo mundo pertence. Entender que existe hierarquia. Que a gente tem que dar voz para quem veio antes da gente, para os nossos ancestrais. Porque se não fosse por eles, a gente não estaria aqui hoje. E é importante a gente entender que precisa ter equilíbrio de troca entre as relações para as relações acontecerem. Não dá pra gente ficar num lugar infantil de só receber, só receber, só receber. Não, a gente precisa aprender a fazer troca. Porque se a gente não aprender a fazer troca e a valorizar o trabalho do outro, aquilo que o outro faz, dentro daquilo que ele quiser fazer, independentemente do que é, a gente não vai conseguir viver no futuro. E é esse o grande desafio que a gente tem nesse momento. É aprender a fazer o equilíbrio de troca, a colaborar, a viver em sociedade de uma forma interdependente. E o que eu te digo é como se a gente estivesse dando uma volta numa grande espiral e fazendo isso agora com consciência. A gente precisou ter o distanciamento para a gente adquirir o contraste, porque a consciência só nasce do contraste.
Se a gente não tivesse esse distanciamento, a gente não ia ter essa consciência e a gente não ia conseguir entender o quanto isso é importante. E é isso que o futuro pede pra gente, que a gente consiga viver de uma forma interdependente, entendendo o nosso lugar como humanidade. E por isso que os conhecimentos ancestrais são tão importantes nesse momento. Bem, essa é a minha mensagem. E o que eu queria dizer para vocês é como a fluxonomia fez com que eu chegasse até aqui, né? Eu vi que perguntaram aqui no chat, deixa eu ver quem foi que perguntou. O Danilo Aguiar perguntou: Cris, como a formação em fluxonomia 4D te ajudou a melhorar a sua prática? Bem, a fluxonomia 4D, ela me ajudou a estar até aqui. Porque eu entendi o que era o campo morfogenético lá no início. Porque quando eu comecei a ter contato com os estudos de futuro, através da Lala, eu falei assim, o que essa mulher fala é tudo que eu penso, é tudo que eu entendo, é tudo que eu acho legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar aí com essa mulher. Aí comecei a ir atrás da Lala, fazer os cursos que ela dava e fiz a fluxonomia. E no início, nas primeiras aulas de fluxonomia, a gente estuda campo morfogenético, certo? E aí, quando eu comecei a estudar o campo morfogenético, eu me apaixonei pelo campo e falei assim, é isso que eu quero fazer. Por quê? Porque eu percebi que eu já fazia leitura de campo dentro da moda. Porque o comportamento humano também está dentro do campo morfogenético. E como eu trabalhava com tendência, para eu ter contato com tendência, eu tinha que entrar dentro do campo morfogenético para me conectar com esses saberes, para conseguir fazer essas conexões. Entende? Então, eu, de alguma forma, já trabalhava com o campo morfogenético. E aí, um dia, na imersão que a gente fez lá em Brasília, foi muito legal, eu tive contato com a constelação pela primeira vez. Tinha uma fluxonomista que era consteladora, que chama Simone, essa fluxonomista, e ela fez um exercício sistêmico com a gente. E aí eu me apaixonei pelo campo. Eu lembro que isso foi logo no início do ano. E logo depois eu fiquei sabendo de um curso de constelação e eu me inscrevi para fazer esse curso. E aí eu fiz o curso de constelação e me tornei consteladora. Mas foi por conta de eu ter esse contato com o campo morfogenético dentro de estudos de futuro e novas economias. Eu já tinha desenvolvido nesse momento o início do meu trabalho de curadoria de conhecimento também. Porque eu peguei tudo que eu conhecia e criei essa metodologia de curadoria. Antes ela não era do jeito que eu me entrego hoje, feitas em 4 sessões. Ela durava mais tempo, demorava 6 meses, era bem mais expansivo, né? Esse trabalho, ele era bem mais expansivo, porque era uma mistura de curadoria junto com gestão de conteúdo. Então, demorava mais porque eu ficava ali ajudando as pessoas a escreverem o que elas queriam, enfim, né, o projeto delas e tudo mais, dando esse suporte. E aí eu percebi que isso também não era muito bom, porque às vezes, como era legal estar ali e fazer junto, porque é gostoso fazer junto, né, as pessoas ficavam demorando demais para entregar e para colocar o projeto no mundo, porque ficava gostoso essa fase de gestar, né? E aí, quando eu fiz a formação de constelação, era o que estava faltando ali para eu conseguir entregar a curadoria do jeito que é hoje. Mas a curadoria, a metodologia da curadoria, ela surgiu por conta da fluxonomia, certo? Então, hoje, eu faço o que eu faço e eu tô aqui onde eu tô aqui hoje, porque lá atrás eu estudei futuro e novas economias com a Lala Daisling através da fluxonomia 4D. É isso que eu queria compartilhar com vocês. A fluxonomia está abrindo vagas agora para inscrição de estudos de futuro. É uma formação que eu garanto que você vai sair muito diferente dessa formação, porque é como se você tivesse um olhar e aí você vai para a fluxonomia e você amplia o seu olhar. Então, você vai ter uma expansão de consciência muito grande quando você faz esse curso. E esse curso está com vagas abertas e eu vou deixar o link
para vocês no meus stories, se vocês quiserem conhecer e entender um pouquinho mais sobre futuro e novas economias através da fluxonomia 4D. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar aqui, que eu tô aqui à disposição para tirar a dúvida de vocês, tá? Pode comentar lá no meu Insta, no postagem da live, pode comentar também no IGTV, que essa live vai ficar salva. Vai ficar salva não só aqui, deixa eu ver o horário. Gente, alguém tem horário? Que eu não tô conseguindo ver aqui o horário. Eita. 18 horas, exatamente o horário de eu sair aqui da live, que eu tinha 30 minutos para falar. Consegui falar tudo que eu tinha para falar. Então, vai ficar salvo aqui no IGTV e vai subir lá no IGTV da Fluxonomia 4D também. Tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê num próximo momento. Até mais. Tchau, tchau. Um beijo do passado para o futuro ou do futuro para o passado para vocês. Tchau, tchau.